Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso webinar com o Dr. Breno Tenreiro. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carmen Salles, sou consultora técnica científica de cannabis medicinal na Indeov. O webinar é um momento muito importante para a Indeov, onde a gente consegue fazer a divulgação de informação de qualidade, baseada em evidências, com aprimoramento do manejo dos médicos que são prescritores de cannabis, que acompanham os pacientes, que têm a mão do produto e que têm excelência pela prática, né, pelo profissionalismo deles por natureza, né? A Indeov atua no Brasil desde 2016, facilitando o acesso a produtos de cannabis, tá? Gostaria de pedir a permissão de todos aqui presentes para compartilhar um pequeno vídeo institucional mostrando os nossos serviços, né, nossos serviços aqui para todos vocês, tá? Só um momentinho, por gentileza. Pessoal, convido a todos a conhecer a Indeov, a ingressar nas nossas redes sociais, acessem o YouTube, o Instagram da empresa e entrem em contato conosco. Será um prazer recebê-los. Bom, só para lembrá-los que o conteúdo ficará disponível para posterior acesso no YouTube da Indeov, tá? Os participantes terão certificados e eu peço que, por gentileza, respondam o nosso questionário de satisfação, para a gente entender o que os nossos médicos, nossos telespectadores precisam, como eles gostaram da aula, como nós estamos conseguindo atingi-los. Tá? Para nós é um prazer trabalhar e satisfazer o desejo dos nossos parceiros. Bom, é com muita satisfação, com uma enorme satisfação, um carinho gigante pelo Dr. Breno Tenreiro, né? Então, doutor, é um prazer tê-lo conosco essa noite. Eu reitero, acho que pela milionésima vez nessa nossa trajetória aqui como parceiro Indeov, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, tá? E a gente está, assim, sedentos por ouvi-los. Dr. Breno Tenreiro, pessoal, é médico ortopedista e traumatologista com subespecialidade em cirurgia de ombro e cotovelo. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, reside em Santos, e a prática se dá, então, na Baixada Santista, né? Tem o público como consultório atletas e idosos, principalmente, e prática no uso de canabidiol em seus pacientes. Doutor, muito boa noite. Fique à vontade para seguir com a sua aula. Estamos ansiosos. Obrigada. Boa noite, tudo bom?
Todo Tudo mundo me bem? ouve? Ouvimos, doutor? Tá, já. Eu vou partilhar a tela, tá? Ah, Partilhou? Sim, perfeito. Agora, Ótimo. perfeito, perfeito. Eu vou começar a falar um pouco do uso, né? Eu vou abordar um pouco a história e a minha prática, né? Tudo começou, né? A gente tem relato de cannabis 12 mil anos antes de Cristo, mas o uso medicinal começou em 2700 antes de Cristo por esse chinês, né? O Peng Tsao, que ele fez uma enciclopédia, né? Com toda a farmacologia baseada em plantas, né? Ele tinha uma série de plantas e nessas plantas foi o primeiro relato histórico escrito que a gente tem o uso da cannabis como remédio, como fármaco medicinal. E lá ele falava que ela era boa para dor articular, gota e malária. Teve um avanço no tempo, né? 70 antes de Cristo, o Pedânio de Discordes, ele é um médico greco-romano, ele também fez um compêndio de, de farmacologia, né? Com 5 volumes. Foi uma obra que seguiu até o século XVIII. E lá ele também falava do uso da cannabis, né? Dentre todas as drogas que ele falava, estava relatado ela, tanto para dor articular e inflamação. Né? Mas o grande pai da cannabis moderna é o Sugar Nash, que em 1839 começou a descrever ela. Ele é um médico escocês, né? E ele foi para a Inglaterra, fez faculdade e assim ele tinha um espírito científico, né? E ele fez um trabalho quando ele foi para a Índia, que ele teve muito acesso a médico ayurvédico e ele fez esse paper que é o India Hemp or Ganja, que é um artigo como se fosse um artigo moderno, né? Ele titulou dose, ele fez ensaio clínico com camundongo, cães, coelhos e gatos, e depois ele testou em pessoas, né, em pacientes. E assim, ele teve um resultado espetacular com isso, né? E ele difundiu isso. Ele foi um dos fundadores da escola de medicina lá na Índia, e ele começou a levar para a Inglaterra, né? E ele teve umas experiências muito legais, né, com a cannabis lá, principalmente com epilepsia, né? Ele viu uso em tétano, né? Depois, mais para frente na aula, a gente vai ver a questão do relaxamento muscular, que é muito importante. E a epilepsia teve uma criança que tinha crises repetidas de convulsão que não melhorava, de 40 dias. E com o óleo, né, que ele produzia, ele teve um resultado muito, muito satisfatório. E ele até parafraseando o que ele fala: me levaram à crença que no cânhamo a profissão ganhou um remédio anticonvulsivo de maior valor. Para quem não sabe, o cânhamo, né, que é essa que ele faz, é um anagrama da palavra maconha. Então, se a gente, do português, embaralhar as letras, e a gente tem esse anagrama. O que aconteceu? Foi um período muito legal, em 1824. Só que em 1924, em 1938, a gente teve a criminalização. Primeiro em 24, com a Liga das Nações. Foi o que antecedeu a ONU, né? E então, eles fizeram uma série de entorpecentes que falavam que eram drogas. E foi a criminalização da maconha. Isso teve um prejuízo muito grande, né? Porque essas leis de proibição, principalmente nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, eles acabaram com qualquer incentivo à pesquisa. Com essa criminalização, era proibido ter incentivo federal, incentivo fiscal para a pesquisa do uso da cannabis medicinal. No Brasil, ela foi proibida em 1938 com a lei antidrogas do Vargas, né? E aí a gente teve um período muito grande de proibição ao uso. Só que começaram a haver alguns casos de convulsão e teve uma pressão muito grande para a liberação do uso medicinal da cannabis, porque diversos pacientes com dor crônica, em quimioterapia, faziam uso do óleo, mesmo de forma ilegal, e eles queriam ter acesso a isso, porque era um produto fantástico. Eu vou colocar um vídeo de uma criança, está até disponível na internet, com uma crise convulsiva e fazendo uso do óleo de cannabis, com um resultado muito interessante, muito. Aliás, isso.
Então, o resultado é sensacional, né, para essa aplicação. E o que a gente teve? Então, uma pressão muito, muito grande. No Brasil, a primeira paciente a conseguir foi a Anne Fischer. Tem diversas reportagens, ela apareceu no Fantástico, na Bandeirantes, e ela é uma paciente que tem uma síndrome do CDKL5, no qual ela tinha crises convulsivas repetitivas, né? Ela chegava a ter 80 convulsões por semana, com crises que duravam até 10 minutos, e não cedia com o uso de nenhuma medicação. Então, isso para os pais era algo muito assustador. E eles tinham que. Eles tentavam, né, a medicação, e com a cannabis eles viram um bom resultado. Eles até falam em reportagem que importavam de forma até ilegal e conseguiram a liberação. Depois dela, veio a resolução de a RDC 17 de 2015, que conseguiu a liberação de produtos de canabinoides, né? Ele regulamentou a importação. E assim, é muito interessante você ver o resultado, mas a gente tem que entender aonde que age, né? Como age a cannabis no nosso organismo, como que ela funciona, né? A gente tem um sistema que é um sistema endógeno do ser humano, que é o sistema endocannabinoide, né? Ele é um sistema comum a todos os vertebrados. Ele regula uma variedade de funções no corpo humano, como sono, humor, memória, apetite, reprodução e sensação de dor. Ele é um sistema responsável pela regulação de todo o sistema, pela homeostase corporal. Tá? E no que ele se baseia? Ele se baseia em 3 coisas. Nos endocannabinoides, que são as moléculas que são produzidas por nós, por todos os vertebrados, né? Pelos receptores, que ficam na superfície das células, e pelas enzimas, que degradam esses endocannabinoides. Então, como é que funciona isso? Os receptores CB1, CB2, eles ficam presentes nas células do corpo humano. O receptor CB1, ele tem uma maior afinidade pelo sistema nervoso central, né? E o CB2, ele age mais fora do cérebro e também tem uma relação com o sistema imunológico. Vale falar que o CB1, ele não se encontra no tronco encefálico, que é algo muito legal, a gente vai ver mais para frente, que dá uma segurança para a droga. Então, a cannabis, ela não tem o perigo de depletar o sistema respiratório, ela não causa como opioide, né? Ela não impregna no tronco encefálico. Isso dá uma segurança absurda para a droga. A gente tem os endocannabinoides, que são as moléculas endógenas que nós produzimos, né, dentro do nosso corpo. E elas são 2 principais, né? A anandamida e o 2-AG. São os 2 principais. Eles foram descritos lá no começo dos anos 90, em 92 e 94. E é legal que a anandamina vem de sânscrito, que quer dizer ananda, né? Ananda quer dizer felicidade, alegria, prazer, que eles acreditam que é a molécula responsável por essa sensação de bem-estar. Já nas enzimas, a gente tem a Fa, que degrada a anandamina, e FAGL, que degrada a 2-AG. E assim, tem os canabinoides vegetais também, né? São canabinoides das plantas que vai interagir nesse nosso sistema endocannabinoide. E existem vários, só que hoje os mais estudados, né, o que a gente vai apontar aqui na apresentação são 2. O THC, que dentre várias coisas, ele é um dos responsáveis pelo efeito psicoativo da planta, da cannabis, e o CBD, que ele inibe a enzima FA, essa enzima que degrada a anandamina, deixando ela em níveis mais altos, que ajuda a regular essa homeostase. Então, como é que a gente vê isso? A gente tem a pirâmide dos endocannabinoides, e dentre eles a anandamina e o 2-AG, tem os receptores CB1 e CB2, e tem as enzimas, a FA e a FAGL. Tá? Como vai agir? A anandamina e o 2-AG vão agir nos receptores, que vão estimular as enzimas, né? Degradar um sistema de feedback, de retroalimentação, mantendo a homeostase. E onde entram os canabinoides, né? Os fitocannabinoides? Eles vão entrar competindo ou então nos mesmos receptores que os nossos endocannabinoides. Lembrando que o CBD tem uma relação de inibição da FA, aumentando a anandamina. Tá? Basicamente, é assim que funciona o sistema endocannabinoide.
E a gente tem aplicabilidade hoje, já prescrita, assim, já que a gente tem comprovação científica. Você vai ver que a aula é muito baseada em, mais para frente, em trabalhos, né? Assim, epilepsia, a gente tem bons resultados, é comprovado cientificamente. Transtorno de estresse, de ansiedade, depressão, Parkinson, enxaqueca, dor crônica e endometriose. E assim, eu já queria começar a aula falando alguns mitos que a gente tem. Dá barato. Nossa, vou tomar porque eu vou ficar chato. Não, não dá barato. Ah, que o CBD vai convergir em THC no organismo e vai... Não, isso não acontece. Eu acabei de mostrar o sistema endocannabinoide, não é assim que ele age. Isso aqui é um grande... Doses mais altas são mais eficazes. Isso é um grande legal da medicina canábica. A gente vai ver que nem sempre doses mais altas são as mais eficazes. E é algo que você tem que tatear bastante o paciente, né? Você vai ver que a gente sempre começa com dose baixa e um aumento semanal. E assim, a gente tem resultados muito bons com doses muito baixas. Eu vou falar mais para frente do efeito comitiva e Tourage, né? Que é a associação do CBD e THC, eles se potencializam, a gente consegue dar uma dose muito diminuta, né? E também outro mito, né? O paciente fica viciado. Não tem relato de dependência de óleo de canabidiol. Muito contrário das outras drogas, né? Que a gente usa benzodiazepínico para dormir, causa dependência, opioide causa dependência, e uma substância proibida. Não, não é uma substância proibida. A gente já viu que tem como a gente importar, usar para o nosso paciente, é legalizado, e eu acho que é uma ferramenta terapêutica importantíssima para a gente ter no nosso arsenal. Falar um pouco da fibromialgia. Quem faz consultório, tem bastante colega médico aqui vendo a aula, a gente vê que é algo que é assim, é rotina atender fibromialgia, principalmente na minha área de ortopedia, né? Fibromialgia, ela se caracteriza por quê? É uma condição que é uma dor generalizada, né? Uma dor que dura mais de 3 meses, tem um sono não reparador e uma alteração de memória. Esses 3 fatores são é o que hoje a gente tem como diagnóstico de fibromialgia. Mas, assim, é um paciente que é um paciente arrastado. Por quê? A causa da fibromialgia é idiopática, ou seja, é sem causa conhecida. A gente não sabe dizer o que causa. Isso gera bastante estresse para o paciente. E outra, o diagnóstico é clínico. Não tem nenhum exame que a gente possa fazer para diagnosticar a fibromialgia. O critério é exclusão. Ah, dói o meu ombro, dói a minha mão, você vai ter que fazer um exame de imagem, um exame físico da mão. Depois de fazer todos os exames, você não tem um resultado positivo nenhum. Você tem mais de 3 meses, tem problema de sono, insônia, acorda à noite, um sono não regenerador, né? Você tem o critério de fibromialgia, pode classificar. E quem que ela comete? Hoje, a prevalência de fibromialgia, segundo a Academia Americana, é 2,5% da população mundial. Então, é algo muito comum. O público-alvo dela é entre mulheres, é mais predominante em mulheres entre 30 a 50 anos. E o tratamento dela visa aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida, tá? Diminuir dor e melhorar a qualidade de vida. E o que a gente sabe, qual é o tratamento que melhora? É um só. Hoje, o principal tratamento é a atividade física aeróbica. Só que, assim, é muito difícil de você tratar um paciente que tem dor, que não quer sair da cama, que está cansado, que dói, que não dormiu, mandar ele fazer uma atividade física. E a gente faz uso de medicação. O que a gente usa de medicação hoje para tratar a fibromialgia? O último relato que saiu, né, da Academia Americana, eles falam assim, tratamento além de medicamentoso pode ser antidepressivo tricíclico, anticonvulsivo, inibidor de recaptação de serotonina, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, opioide, relaxante muscular e anti-inflamatório não esteroidal. Só que assim, não é um ou outro, são associações, é um e outro, doses altas, efeitos adversos altos, são usos combinados. Algumas diretrizes já começam a falar no uso do canabidiol, tá? Porque ele tem uma propriedade analgésica importante, ele regula o sono, ele regula o processo neural de percepção de dor,
e ele tem um efeito poupador no uso de opioide. Daí eu vou começar, vocês vão ver que a aula baseia bastante em artigo, né? Porque eu acho que isso que é importante, a gente falar e ver que estão tendo estudos, né? Esse estudo da Best Practice in Research Clinical Anesthesiology é a canabidiol para o tratamento da fibromialgia. Né? O que ele fala desse trabalho? Né? Ele fala o seguinte, as evidências atuais para fibromialgia e quadro crônico são promissor. Hoje os estudos estão limitados. E assim, eles veem que é mais provável que elas são mais eficazes quando aliado à atividade física, educação e apoio psicológico à terapia. Mais pesquisas são necessárias para elucidar. O que a gente sabe hoje, né? Que para dor crônica, ela é um baita aliado, tem um efeito poupador de opioide e não tem efeito adverso grave. Quando a gente volta para essa tabela, eu poder diminuir dose de algum desses remédios e é algo que vai engrandecer muito o tratamento do paciente, vai dar mais tolerabilidade, tá? E eu vou até mostrar no caso clínico, quando a gente coloca um canabidiol, a gente consegue baixar muito a dose até tirar algum desses medicamentos. Beleza? Falar um pouco da osteoartrose, né? A osteoartrose é uma doença degenerativa inflamatória que acomete cartilagem das articulações. Ela gera dor, limita a movimentação. E assim, a gente sabe hoje que aos 80 anos, aproximadamente 85% das pessoas vão ter uma osteoartrose. Ela tem uma relação íntima com o aumento do peso e sedentarismo. Hoje a gente sabe que os principais pontos de osteoartrose são os quadris, joelho, coluna e mãos. Né? E o tratamento hoje baseia em 3 coisas. Tratamento com medidas não farmacológicas, perder peso, fortalecimento muscular e atividade física. Esse é o padrão ouro. Medidas farmacológicas, nos estágios mais avançados, o paciente tem dor. A gente entra com analgésico, anti-inflamatório, infiltração, suplementação e o tratamento final, que seria a troca da articulação, uma artroplastia. Né? O canabidiol, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Ele age muito diminuindo a interleucina 6. Né? Eu vou mostrar mais para frente que tem vários trabalhos que provam isso. E o que ele ajuda a reduzir o uso de outras medicações, além de ser uma droga segura. A gente está falando em paciente idoso, paciente que já tem diabetes, já tem hipertensão, nefropata, polimedicado, que assim, a gente tirar um anti-inflamatório, tirar um opioide, é algo muito benéfico para ele. Falando um pouco de artigo, esse artigo que saiu na PEN é um estudo randomizado, duplo cego, com controle placebo, para o canabidiol, né, em cachorro, para osteoartrite em cachorro. Eles induziram, né, a osteoartrite em cachorro e usaram o CBD lipossomal 20 miligramas por dia, né, em uma dose e 50 miligramas em outra. E o que eles chegaram à conclusão, né, no final do estudo? Que, assim, ele diminuiu significativamente interleucina 6, o TNF-alfa, e aumentou a interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. No cachorro também aumentou a mobilidade desse cachorro, que é algo que eles mediam como critério de dor, diminuiu o tamanho da articulação, a circunferência, e algo interessante, que não, usando 20 miligramas, ele foi tão eficaz quanto os 50 miligramas no resultado clínico, ou seja, baixas doses têm bons resultados. E fizeram um período de análise em 4 semanas. E algo legal também desse trabalho é que, depois que eles acabaram sacrificando os cachorros, eles olharam a membrana sinovial. Houve diminuição da membrana sinovial no grupo que usou o canabidiol, ou seja, teve menor inflamação e menos citocinas inflamatórias nesse grupo. Como a gente tem poucos trabalhos, né, eu achei isso aqui fantástico numa revista. É o seguinte, para a fundação, né, dos guidelines para artrite, eles fizeram assim, umas perspectivas. Então é algo que eles preveem para o futuro, né? E o que eles acham do canabidiol, né? Que ainda tem muito por vir. O que eles falam, né? Que ele não pode ser usado para substituir
artrite reumatoide, por exemplo, os imunobiológicos, que são drogas modificadoras da história da doença. Mas eles falam muito do efeito benéfico. E olha que bacana, eles colocam aqui, o uso do canabidiol deve ser discutido com o seu médico, né? Por causa de... A gente não tem nenhum guideline estabelecido para o uso de CBD, e eles falam isso muito claro, que inicialmente doses baixas e pequenas e um aumento semanal de CBD. Isso é muito importante, que todos os efeitos adversos, vou falar mais para frente, eles vêm com doses altas. Então, você começando com doses pequenas e um aumento semanal, até atingir o resultado que você espera, é o grande trunfo dessa medicação. E assim, outra coisa que eu achei muito, muito importante, né? A qualidade do produto. O CBD tem que ser comprado de uma companhia com reputação, que tem um teste de pureza, potência e segurança, feito em outros laboratórios, tem que ter certificado COA, porque assim, você sabe o que você está usando, né? Aqui, ele é vendido como medicação. Nos Estados Unidos, em alguns países, ele é vendido como suplemento. Eu vou falar isso até mais para frente. Ele não tem um critério tão grande do FDA. Então, às vezes, fala que tem alguma coisa e não tem, ou tem a dosagem diferente. É igual um remédio de manipulação de um laboratório que você não confia. Você tem que ter um produto de qualidade para oferecer isso para o seu paciente. E frente às outras drogas, né, o que acontece? O canabidiol, ele tem menos efeitos adversos, isso que eles falam, né? E ele prova que é uma medicação segura, com menos efeitos adversos. Não tem nenhum caso relatado de dependência e de morte por overdose de canabidiol, de uso de CBD medicinal. Outro trabalho muito legal que foi feito com um rato. Eles também induziram na osteoartrite, foi um trabalho de 2015, da Universidade do Kentucky. Eles induziram a osteoartrite nesses ratos, né? E o que fizeram? Eles usaram um canabidiol transdérmico, concluíram, reduziu o inchaço na articulação, reduziu pontuação de dor. Como que eles viam isso? Se o rato estava pisando, caminhou mais, caminhou menos, eles tinham esses critérios para avaliar a dor no rato. Mais um trabalho que mostra a redução da espessura sinovial, e esse trabalho ele já fala que ele é dose dependente, após 3 dias. O que ele concluiu? Que a aplicação do canabidiol tem potencial terapêutico para alívio de comportamento relacionado à dor em artrite, sem efeito colateral. Nenhum rato teve nenhum efeito colateral. Isso, assim, eu achei muito fantástico, porque eles conseguiram observar que o rato melhorou sem nenhum efeito, que todos os outros trabalhos têm, parou por causa de efeito colateral. Não. No Arizona, né, foi feito na Mayo Clinic, 2021 no Arizona. Qual era o objetivo? Relatar a prevalência e a alta eficácia percebida de produtos CBD no paciente com osteoartrite de quadril e joelho sintomática. Foram feitos com 200 pacientes, né? A idade média de 67 anos, e 24% dos pacientes falaram que fizeram uso do CBD. Só que ele tinha sido recém-permitido o uso nesse estado. Desses 24 que relataram o uso, 60% aprenderam o CBD com um amigo e não houve melhora significativa. Quando a gente vai ler esse trabalho criticamente, o que a gente chega à conclusão? Não teve um critério de dose, não teve a concentração, não foi a mesma, eles tomaram a esmo, ou seja, o paciente procurou por ele mesmo um uso com um amigo, com um vizinho, por falta de desconhecimento médico. Eu acho que é uma medicação que a gente tem acesso e cabe a gente estudar para oferecer isso como alternativa terapêutica para os nossos pacientes, que é algo que está muito acessível e tem bom resultado. Eu vou falar agora um pouco do canabidiol em atletas. Daí, quando eu fui chamado para fazer essa aula, em fibromialgia, em osteoartrite, tem bastante literatura. Quando eu fui fazer em atleta, eu falei, eu vou levantar, vou pesquisar onde tem isso. Quando a gente entra no PubMed, procura canabidiol,
Chegando lá, tem 9.954 resultados. Isso aqui é algo muito legal. Isso é o histórico do canabidiol, de pesquisa, né? Onde tem esses artigos? Esses 9.000 estão espalhados no tempo. A gente vê que é quase uma exponencial. E eu fiz as contas, os últimos 5 anos representam 40% de todas as publicações de canabidiol. Aquela lei antidroga dos Estados Unidos que proibiu assim e desincentivou a pesquisa foi algo bem tenebroso, que tampou muito. Ele dificultou o nosso acesso ao conhecimento. Tanto que agora, com a legalização no Brasil, nos Estados Unidos, e os bons resultados, a gente vê que tem um boom de pesquisas que tem mostrado excelentes resultados. Aí, quando eu coloco o canabidiol em atletas, ficou muito mais fácil. Ficou com 58 artigos. Tá? Eu vou falar de algum desses artigos que eu achei muito bacana. Tá? Esse aqui foi feito com atletas de ultramaratona. Né? Quem corre uma maratona corre 42 quilômetros, 125 metros. A ultramaratona são atletas que correm mais do que isso. Né? Eles correm 200, 300 quilômetros, são atletas que têm dor crônica, e eles perguntaram ao uso de alguma substância para aumentar performance. Né? Foi assim que era um relatório. 609 atletas responderam. A substância mais relatada foi o CBD, o canabidiol, com 13,3% de uso. E eu achei muito legal porque assim eles falam de uso não visando o aumento do desempenho do atleta, mas sim os outros efeitos. Uma melhora do sono, uma diminuição de ansiedade e dores crônicas. Eles queixam muito de dor crônica no pé, tornozelo, dor muscular. Eles usam em pós-competição para uma melhora da recuperação muscular, né? Então, fantástico, assim. Um uso muito grande com bons resultados. Um outro trabalho, esse é bem legal, ele tenta explicar o uso da cannabis na sports medicine, né? E assim, melhora, o que ele conclui? Que melhora o tratamento de lesão, reduz dor de inflamação causada durante o treino, controla o estresse pré-competição e durante o treinamento, e também tem uma melhora da qualidade do sono. E ele fala em 3 coisas, né? Na dor aguda, na dor crônica e no recovery. E assim, mais uma vez, ele cita no recovery diminuição de interleucina 6, que está associada a uma recuperação muscular mais acentuada, qualidade do sono no recovery, e a dor aguda, eles citam um pouco no uso tópico do canabidiol para lesões musculares, traumas agudos. Tem um outro trabalho também que eu achei muito legal, é um trabalho alemão, né, que eles usam a suplementação de canabidiol para regeneração muscular após exercício de resistência extrema. Eles pegaram os grupos de jovens, né, uma idade homogênea, e o que eles fizeram? Fizeram uma atividade física extenuante, mandaram eles fazerem agachamento, burpee, salto, e foi um estudo duplo cego com 60 miligramas de canabidiol. E após esses exercícios, eles colhiam o sangue deles, mandavam para análise e repetiam. Eles colheram sangue em 24, 48 e 72 horas. O que chama atenção de marcador, a creatinoquinase, o CK, que é um marcador de degeneração muscular, teve uma menora, um nível menor no grupo que usou o canabidiol. Ele teve significância estatística. Então, a gente conclui que ele melhora a regeneração muscular. E outra coisa, não teve melhora no desempenho. O canabidiol não melhora o desempenho de atleta. Isso é algo que eu vou citar bastante, até por causa desse outro artigo, né? Uma revisão sistemática do uso de cannabis. E assim, ele fala de várias ligas, que cada liga tem alguma regra para o uso de cannabis. Por exemplo, NFL, se pode? Não. Se você encontra algum CBD, o atleta é banido, né? E ele é testado, como ele é testado a primeira, ele vai para um programa de tratamento, tem a Major League de Baseball, a NBA,
E o que chama a atenção, né, a gente é esse WADA, World Anti-Doping Agency. Eles baniram, exceto o canabidiol, em 2018. Né? Desde 2018, a WADA permite o canabidiol. Por que ela permite? Né? Eu fui atrás, né, no site deles, essa imagem do site, a lista de proibidos. Daí a gente tem lá canabinoides, né, substâncias da classe dos canabinoides são proibidas, né, nessa seção, o THC, exceto o canabidiol. O que leva um produto a ser considerado doping, né? São três coisas. São produtos que aumentam o desempenho do atleta. Ou seja, eritropoetina aumenta o desempenho do atleta, o uso de testosterona aumenta o desempenho, são coisas proibidas. Então, eles suspendem o desempenho, eles suspendem essas drogas, isso não pode. O cannabis não entra nisso, o canabidiol, ele não aumenta o desempenho de atleta. Outra, gera risco à vida do atleta. Ele fazer uso de hormônios exacerbado, ele corre risco, é prejudicial à saúde dele. Então, eles cortam. O canabidiol não faz isso, ele não é prejudicial à saúde do atleta. E a terceira coisa, fere o espírito esportivo. O uso de canabidiol não fere o espírito esportivo. Talvez a proibição ainda do THC seja um preconceito da época da proibição que teve, mas eu acho que com mais estudos até o THC vai ser liberado. Deve estar para ser alguma outra coisa, porque ele não se enquadra numa droga que junta essas três coisas. Não faz mal para o atleta, não aumenta desempenho e não fere o espírito esportivo. E algo que é muito importante, a qualidade do produto. Isso é um outro trabalho, né? Já falou isso, aquele trabalho, e lá nos Estados Unidos eles são vendidos como suplementos. Você pode estar em casa, dependendo do estado, né, da legislação do estado, você pode pedir pelo celular e receber, como um whey protein você recebe aqui. Por isso ele acaba não seguindo as diretrizes mais rígidas do FDA, né, da Food and Drugs Agency. E o que acontece? Tem um trabalho que mostra que em 2019, 7 casos de dosagem incorreta na embalagem. Ou seja, você estava comprando uma coisa e levando outra. 2017, 31 laboratórios, né, empresas, testaram 84 produtos. 69% tinham um nível de CBD diferente do testado e 21% com amostra com altos níveis de THC. Um dos grandes assim vilões do efeito colateral são altos níveis de THC, tanto que as doses têm até 0,3% de THC, quando é um full spectrum, que é algo que não causa. Você usar uma droga que é feita, sei lá, sem um controle de qualidade, você pode estar prejudicando o seu paciente. E outra coisa, por exemplo, um atleta que vai competir, ele vai usar um produto, você pode usar o CBD, mas ele tem que ser THC free, como esses dois que estou mostrando. Isso garante para o atleta que ele não vai ser testado no doping. A gente tem aqui um THC free. Os efeitos colaterais dele, né? Sonolência, fadiga, tontura, boca seca, náusea, visão turva e dor de cabeça. Isso pode acontecer. No entanto, isso é muito, muito, muito reduzido quando a gente faz uma dosagem pequena, uma titulação pequena e um aumento lento, um aumento semanal. Isso é reduzido a quase zero. É assim, é uma droga extremamente segura. Agora chega a perguntar com quem eu não posso, para quem eu não posso prescrever o canabidiol. Gestante lactente, porque não tem estudos, embora salve algumas exceções, pode ser prescrito. E paciente que testa para uso de THC e CBD. Atleta, motorista que tem que fazer exame de queratina. Então, esses não são, porque você pode testar positivo. Daí, mais uma vez, a importância. Imagina você prescrever um produto achando que não tem THC. Tem THC na formulação e esse atleta ele é banido, ele perde a competição, pai de família perde o emprego, né? E não só piloto, quem opera a máquina também é bem testado quanto a isso. Prescrição. A prescrição você tem que escolher uma apresentação do produto. Hoje em dia a gente tem diversas apresentações, concentrações, desde gummy, que é como se fosse uma bala, uma jujuba, o lipossomal, que é um que você tem uma absorção mais rápida, você pode colocar ele sublingual ou na mucosa oral. O mais clássico, que é o em óleo,
tem uso em cápsula, e os transdérmicos, né, que você pode ser ou em gel ou em balde. E ajustar a dosagem do canabidiol. Como fabricante, né, como o laboratório ele fala para, em um dia, 2 gotas de manhã, 2 à noite. Né? Terceiro dia, 6 gotas de manhã, 6 à noite. E aumentando de 6 em 6 gotas. Eu faço diferente, eu tenho na minha prática clínica, até outros colegas também que prescrevem, eu gosto de começar com 5 gotas de manhã à noite e esperar 1 semana, 2 semanas para ter um aumento. E eu aumentando de 3 em 3 e vendo como esse paciente está saindo. É importante esse paciente fazer um retorno semanal. E é muito legal esse mundo da cannabis, porque é completamente diferente da alopatia. Você vai ver que pacientes do mesma faixa etária, mesmo perfil, são doses completamente diferentes. Né? E você escolhe a apresentação do produto, né, que você quer, a dosagem, e isso é feito num receituário simples. Você tem que ter dados completos, né, o nome do paciente, o contato, a data na receita, o tempo previsto de tratamento, eu já coloco o número de frasco anos, e o número e os dados do consultório na receita. Feito isso, a gente dá entrada fala para o paciente dar entrada na Anvisa e na importação. No entanto, isso é a parte que você acaba perdendo o paciente, na maioria das vezes, porque é muito burocrático. Quem tiver, por exemplo, entra no site da Anvisa, é muito difícil esse acesso. Foi aí que veio a Indeov, que facilitou esse trâmite, né, de importação de acesso para o paciente. Ela facilita não só para o paciente, mas muito para o médico. É muito simples isso, você não tem muito. Ele pega a receita com contato, eles resolvem praticamente toda a parte burocrática. Ela é uma empresa especializada ao acesso da cannabis, ela orienta, submete, acompanha toda a documentação necessária para autorização pela Anvisa. Ou seja, a parte mais chata, burocrática, de ligar, o paciente entrar em contato com quem tem a droga lá fora, importar, eles fazem tudo isso para o paciente. E o mais que eu acho mais legal, o mais interessante da experiência, eles acolhem o paciente. Né? Eu acho que esse é o principal diferencial. Quem atende o doente é uma pessoa treinada, capacitada para isso, para saber explicar, não gera ansiedade, eles sabem os prazos, né? Quando a gente vai testar para o user experience, é muito legal. E não só para o paciente, também para o médico. Tem, tanto por parte de webinar, tem a Carmen, que é uma pessoa que extremamente capacitada e super atualizada com o que você precisa de artigo, de embasamento científico, ela vai atrás, manda para você. E assim, até quem é colega médico e está vendo, tem um grupo de WhatsApp que é muito bacana. Tem colega de vários cantos do Brasil que discutem casos, falam dose, discutem experiência. Eu acho que esse meio é muito legal, por ser algo bem novo. A gente está falando assim, o primeiro caso no Brasil em 2014, a gente não tem 10 anos de uso, e a gente poder partilhar e dividir com os colegas é muito legal isso. E eu queria passar um caso clínico, né? Esse caso clínico é uma paciente minha, ela tem 72 anos, é do sexo feminino. Como antecedente pessoal, ela era hipertensa, diabética, tinha uma artroplastia do quadril direito, feita em março de 2019. E foi diagnosticada em 21 uma artrose no quadril esquerdo. De histórico familiar, né, dela é importante. Nesse período de pandemia, de 2019 a 22, ela teve o falecimento de um filho e de uma neta. E agora ela está com essa artrose no quadril esquerdo. Eu tenho muito contato com ela e com o filho, né, que fica com ela. Ela tem dores pelo corpo, dificuldade para andar. Ela passa o dia todo na cama com a janela fechada. Ela reclamava sempre de insônia, de um sono não reparador, não regenerativo à noite, né, e acordava diversas vezes à noite. O que ela tomava de medicação? Ela fazia o uso de dipirona de 6 em 6 horas, fazia o seu uso do seu anti-inflamatório, seu Thunderlax por dia, e em casos de crise ela fazia opioide, né? E não era pouco. O que a gente conversou, né? Eu conversando com o filho, a gente entrou com status de full spectrum de Eglixinol, com 5.000 miligramas por 120, e um lipossomal, o Broad, em caso de crise.
Então, como a gente combinou na primeira semana, ela ia tomar 5 gotas de 12 em 12 horas. E o caso de crise de dor, ela ia usar 5 bumps do liposomal, né? E assim eu fui acompanhando ela semanalmente. Primeira semana, segunda semana, eu mantive em 5. Ela teve um bom resultado. Em 3 meses de uso, né? Ela não fica mais no quarto, né? Ela consegue dormir a noite toda, ela não faz mais uso da dipirona nem do anti-inflamatório. E quando ela precisa de alguma coisa de crise, ela, ela faz uso do liposomal. O que o filho dela relatou para mim? A minha mãe é outra pessoa. A melhora dela foi mais de 90%, o convívio social dela muito melhor. E ele falou assim com essas palavras: o canabidiol resolveu o problema da minha mãe. Eu achei muito legal assim o caso dela, porque foi um caso bem marcante, que era uma pessoa que ficava no quarto. Esse perfil de paciente que tem uma artrose polimedicada, tem um antecedente pessoal, tem um pouco de depressão, é assim um paciente que encaixa muito bem o uso do canabidiol. Chegando para concluir um pouco, assim, o canabidiol é uma medicação segura. É uma medicação segura. Eu acho assim que às vezes eu conversando com um colega que sabe que eu prescrevo, fala: meu, você não tem medo? Eu tenho mais medo de prescrever um anti-inflamatório, de um opioide, do que um canabidiol. Eu sei que é um remédio que nunca não vai viciar, não vai matar ninguém de overdose, não dá depressão respiratória. É uma medicação extremamente segura. Ele é excelente para paciente com dor crônica e ele tem um efeito poupador no uso de opioide. Eu trato bastante paciente de dor crônica e assim a gente vê que tem esse efeito poupador no uso de opioide, é muito importante. Opioide dá prisão de ventre, dá tontura, é fantástico. Não melhora o desempenho de atleta. Ele ajuda na recuperação muscular do atleta, ajuda caso de ansiedade e melhora a qualidade do sono. Eu acho que assim que o que está por vir é que mais estudos vão corroborar com a melhora do uso, e ela é uma ferramenta importantíssima que a gente não pode deixar de ter no nosso arsenal terapêutico. Uma medicação fácil de usar, e não pode deixar de usar. Assim, eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que oferecer para o paciente. Vai ajudar muito ele. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado. Doutor, Oi. pessoal, excelente aula. Eu adorei, doutor Breno. Muito obrigada. Reitero mais uma vez os agradecimentos. Eu tenho certeza que esses conceitos que foram passados foram essenciais para aqueles médicos, né, para profissionais da saúde que estão engajando cada vez mais na prescrição de produtos de cannabis, né, e que se sintam mais confortáveis a recomendar, né, a fazer um tratamento com canabidiol. Eu vou acompanhando aqui um pouco no chat, que está tendo alguma movimentação por aqui. Excelente aula, doutor, parabéns. Sempre inovando, parabéns. Obrigado pelo convite. Excelente, olha, só elogios. Parabéns, doutor Breno. Tiago Lemos, parabéns, Breno. Direto aí do hospital, Tiago Lemos, da clínica. Obrigada, Tiago, pela participação. Doutor, temos algumas perguntinhas aqui. Bianca Tenreira, excelente aula, parabéns. Olha, Cristiane Godinho, excelente aula, sensacional, aprendemos um pouco mais. Altair Batista, parabéns. Flávio Farias, excelente, parabéns. Bom, doutor, reiterar elogios, eu acho que a gente vai ficar até amanhã aqui, porque realmente uma excelente aula, excelente conceito, trouxe a prática para a gente. Deu um show, parabéns, parabéns. Bom, vamos a algumas perguntas aqui. Doutor, quais são as suas recomendações, então, só para a gente reforçar um pouco isso, para quem está começando o tratamento com cannabis medicinal, né? Em relação à dosagem, ao longo do tempo, existe um padrão de aumento? O doutor compartilhou o seu, mas isso fica a critério? Como que o doutor vê isso? Eu acho que assim, quando você começa a prescrever, essa questão do aumento é algo que você fica muito em dúvida. O aumento tem que ser gradativo e lento. Você tem que aumentar semanalmente. É diferente de um paciente que você prescreve um antipertensivo e volta. Ele tem que ser um retorno semanal e algo que você vai sentir. Eu aumento geralmente
eu gosto de segurar um pouco mais antes de aumentar a primeira dose. Então, deixo 1, 2 semanas com 5 gotas e assim dá muito resultado, principalmente pensando no efeito Tourage, né? Porque quando você faz um full spectrum, mesmo baixa doses, ele tem um bom resultado, né? Eles são sinérgicos. Então, se for aumentar, eu aumento semanalmente de 2 em 2 gotas, evitando efeito adverso. Porque se começar com uma dose muito alta, assim, 20 gotas, pode dar algum efeito adverso que desestimula o uso do paciente, entendeu? Entendido, doutor, obrigada. Tem duas pessoas com as mãos levantadas, doutor Everton Gomes e Isabel Nardi. Alguma pergunta? Querem interagir conosco? Fiquem à vontade. Olá. Vamos primeiro as damas, por favor, Isabel. Doutora Isabel? Bom, doutor Everton, passo a palavra para o doutor. Vamos lá, passo as honras aí para o doutor. Fica à vontade. Olá, boa noite. Aqui é o colega Everton, da minha bela Curitiba. Obrigado pela aula, Breno. Eu gostaria de saber, já que é bem a tua área, né? Até atendi uma paciente hoje, né, com osteoartrite, né, no joelho ali, paciente idosa, né? E qual é a sua experiência com a cannabis, né? E você chega a usar anti-inflamatórios, essas tipo suplementações e tal, né? Ou fica com a cannabis? Gostaria de ouvir isso. E uma outra pergunta também, né? A tua experiência com a cannabis tópica, né? Como que você usa a cannabis tópica? Obrigado. Tá, legal. Esse paciente idoso, a gente tem um quadro hoje de muito paciente idoso que não é elegível de cirurgia. Tem muito paciente com osteoartrose que tem marca-passo, tem uma fração de ejeção muito baixa cardíaca, que assim, o ideal seria ele trocar a articulação, fazer uma prótese. Eu faço prótese de ombro, pronto. Mas a gente tem uma senilidade muito grande com muitas comorbidades. Um paciente que um pré-renal que ele não é elegível de prótese. Esse paciente a gente vai tentar um tratamento conservador, sim. Eu entro sempre com medidas de orientar a perder peso, reforço muscular, uma fisioterapia, uma hidroterapia, viscosuplementação, bloqueios de dor, pode ser usado nesse paciente. E eu entro assim com cannabis para esse paciente, quando ele tem dor muito grande. Tem paciente que tem dor absurda e nenhum anestesista fala, não dá para operar ele. Aí eu entro junto com a medicação, entro sim com cannabis. Começo com 5 gotas e idoso, a minha escolha sempre é full spectrum para osteoartrose. Tá? E você falou do uso tópico. O uso tópico, ele é muito... Eu tenho um público que é bastante crossfit, que assim, é um público que ele sempre está machucado, está com uma dor em alguma coisa, eles, mas me dá uma pomadinha, a pomada de canabidiol vai muito bem. Até esse fim de semana eu estava na casa de um colega, ele até mandou um oi aqui, a mãe dele estava com uma dor no pé que tinha batido, ele passou uma pomada com canabidiol, em meia hora ela falou, nossa, passou a minha dor. O resultado é muito legal, o tópico também. Tanto que nos trabalhos, né, a gente tem uma simulação muito grande com o uso tópico deles. Eles fazem transdérmico. Você vê que o artigo dos ratos e dos cachorros, eles preferem o uso transdérmico para osteoartrose. E você, no tópico, você usa full spectrum? Eu uso full spectrum. Eles Tá, têm, depende. Se o atleta é testado, até ainda eles têm um THC free. Porque o doping e tal não permite o THC, né? Então, para Não atleta... permite, o que eles têm da Elixnol é THC free. Uhum. E assim, são atletas, porque hoje a gente tem um boom de atletas amadores, né, de fim de semana, tudo, que são atletas profissionais, separar, eles treinam com consultoria, fazem esforço físico, são atletas que levam a sério, fazem dieta, tá? Você deve ter em consultório, assim, você falou, o cara, eles não vive disso, mas ele vive para isso, né? A gente até brinca que a principal função do trabalho é secundário. Uhum. E você utiliza quantas vezes ao dia o tópico daí? Em caso de dor, eu uso 2 vezes ao dia. Uhum.
Essa é a minha prescrição para dor. Mas eu prefiro via oral. E para insônia? E para insônia, como que você usa? 5 gotas de 12 em 12. Do full Esse é spectrum. o full spectrum. Um negócio legal. A segunda tomada, tomar um pouco antes, não muito à noite, porque em alguns pacientes ele tem um efeito meio estimulante. Então, assim, não tomar antes de deitar, tomar umas 3 horas antes de deitar. Tá, 5 gotas de manhã, 5 gotas, 5 4. gotas à noite, mais no fim do dia, e você vai monitorar esse paciente. Volta uma semana, como é que você está? É retorno semanal, é uma consulta diferente, não é uma consulta alopática. Ah, não, toma ali 1 mês, 2, não. Volta semanal, e aí, como é que você está? Ah, eu estou bem, tal. Não, ainda não senti. Não, volta semana que vem. Ah, eu melhorei um pouquinho. Aumenta 2 gotas. Você vai tateando esse paciente. É bem diferente, assim, do que a gente está habituado, né? A gente não tem... E segurando assim, vai super bem, cara. Não precisa ter medo de passar. Uhum. E o full spectrum, então, para insônia, né, que Eu você dá. passo full espectro. E para obesidade, Breno, mais uma, a última aqui, a obesidade. Eu não tenho experiência com obesidade. Eu acho que a Carmen tá aí? Estou aqui, doutor. Para obesidade. A gente tem algumas informações científicas que crescem dentro da grande endocrinologia para isso, né? Eu já tive alguns contatos com médicos que têm um cuidado um pouco maior com o THC, para esses pacientes, mas tudo depende de como que ele também se relaciona com a alimentação, como ele se relaciona com a comida, às vezes tem um quadro de ansiedade também embutido por trás, então é um quadro um pouco mais complexo, tá? Mas o que eu venho de ressalva da prática clínica é entender como que o paciente pode se adaptar a um produto de cannabis, e aí talvez uma estratégia interessante, um primeiro step, seria trabalhar com THC free e depois ver como ele entra com o full spectrum, né, para a gente avaliar o quanto que esse THC pode contribuir aí para esse limiar, né, de ingestão, da própria gordura, e sempre atento à dose, né, porque pacientes obesos a gente tem que ter um cuidado com a dosagem, né, o doutor, não sei se também já trabalhou dentro da grande ortopedia com algum sobrepeso, mas às vezes as doses elas precisam ser moduladas diferente por conta da lipoafilidade dos fitocannabinoides, né? Então eu vejo alguns médicos, né, algumas práticas clínicas que se preocupam com a dosagem de forma que a gente consiga minimamente mensurar a dose circulante, pensando no índice de massa corporal, né, para poder tentar chegar num prazo, numa média, numa dose diária ideal. Tá? Essas são as minhas evidências científicas e que eu escuto de relatos com os médicos. Eu consigo dosar anandamida ou 2-AG nos pacientes? Olha, eu desconheço até o momento alguma informação que me certifique disso. O doutor Breno também pode corroborar comigo se viu algo. Até então, no momento, doutor Everton, eu não li nenhuma informação que me subsidie isso, né? O único teste que eu vejo, e aí expandindo um pouco a pergunta do doutor, é em relação aos testes farmacogenéticos que alguns médicos aplicam, né, fazem, prévia à introdução de produto de cannabis, na tentativa de observar, né, entender quão rápida é a sua metabolização, né, via CIPs do canabidiol ou do THC principalmente. E aí tentar mensurar uma dose diária, ou quanto que ele consegue entrar com canabidiol, qual seria uma dose ideal, o espaçamento de doses durante o dia. Então, é o que eu vejo de informação científica por aqui nesse campo. Eu gosto, Carmen, se você conseguir me passar esses testes farmacogenéticos, adoraria, né? Tenho meu mestrado em farmaco, me interesso muito também por isso. E o paciente com insônia, por exemplo, e ansiedade, você entraria com as mesmas 5 gotas de 12 em 12 aí, do full spectrum? A minha prática clínica, eu sempre começo com 5 gotas. Eu acho que vai muito bem. É um pontapé inicial muito legal. Eles mandam começar com 3, 6, 5 gotas, é o que eu começo, assim. Não tem nenhum manual que diz isso. Você vai ver que é muito grau E de evidência, né? Até é meio ruim falar isso, mas vai bem. A mão é 5. Tem paciente que chega a 20, meu máximo foi 20. Eu nunca precisei passar mais. Mas a maioria com 5 a 8, 12, chegando em 12, vai muito bem. E quando que você acrescenta o THC daí? Eu tenho predileção por começar com o full spectrum. Eu acho que o full spectrum, por causa do efeito carreador, né, o coragem, você consegue usar uma dose menor. Eu só uso free, ou
só CBD isolado quando o paciente é aquilo. É caminhoneiro que vai testar, é algum atleta que vai testar. A minha predileção é sempre o full spectrum. E o lipossomal ali, na crise de dor, você poderia usar o lipossomal, então? Lipossomal ajuda muito em dor. É impressionante, assim. Eu comparo quase a um opioide que você tem. Quem tem experiência com isso, o paciente dá o bump e melhora muito. Assim, você deixar um lipossomal para crise, ou então um paciente que tem uma dor crônica, você poder fazer um lipossomal de manhã nele, ele já começa muito bem. Eu acho que é algo que eu não sei se tem trabalho, vai ter trabalho equiparando isso a um opioide, né, no futuro, porque eu acho que é o próximo, porque o lipossomal tem uma ação muito rápida mesmo. E em relação aos efeitos, interações com coagulantes, Breno, você vê alguma coisa na tua prática? Mandaram até um trabalho essa semana, né, Carmen, no grupo. Eu não passo com um paciente de anticoagulante, eu tenho muito. Como eu faço ombro e cotovelo, meus pacientes eu não uso muito em pós-operatório, anticoagulante, eles têm deambulação precoce, nenhum inibidor de fator 10A, né, as rivaroxabana, né, que é o que está em alta, Eliquis, Xarelto, eu acabo não usando muito e não vejo isso. Mas mandaram um artigo essa semana, né, Carmen? Isso, doutor, posso reenviar novamente ao grupo, eu acho que fica aqui a expansão da dúvida para todos, né? Então, existe sim um ponto de atenção com anticoagulantes, por conta de haver alguns estudos, né, relacionados ao aumento do tempo de coagulação sanguínea, quando a gente pensa em um produto de cannabis. Então, alguns médicos têm um cuidado a mais com esses pacientes, analisam eles, acompanham mais de pertinho, e essas são as informações de prática e de evidência científica. E aproveitando a palavra, doutor Everton, o doutor Breno falou bastante do produto lipossomal, né? O produto do lipossomal, no caso da Elixinol, tem uma formulação específica, ele tem uma produção diferenciada em vesículas lipídicas. Então, a gente tem uma camada extra ali imersa no óleo que consegue proteger esse nanocannabidiol, e aí a gente consegue entregar com maior eficiência os fitocannabinoides. Então, a gente consegue ter um tempo de ação mais curto e uma maior eficiência. Então, uma excelente performance para crises de resgate, de ansiedade, de agressividade, de dores, como o doutor Breno mesmo colocou na sua prática clínica. E é um produto que é bastante interessante por estar sendo aí diferente do mercado, porque ele mesmo, o broad spectrum, compõe, né, para a praticidade, para o efeito comitiva, claro que sem o THC, mas ele traz um conforto, vamos dizer assim, se é que eu posso empregar essa palavra nesse quadro, para aqueles médicos ou pacientes que não devem usar ou não podem usar o THC, né? Então, às vezes, médicos que estão iniciando a prescrição, entrando nesse start do mundo da sistema endocannabinoide, da cannabis medicinal, muitos têm alguma preocupação com o THC, né? Fazem muitas perguntas, é sempre um tema, né, doutor Breno? O THC é sempre um tema nas nossas webinars, recorrente para quem trabalha com cannabis, e o lipossomal sai à frente nesse quesito, né, que ele é broad spectrum. Tá? Mas eu reenvio, vou anotar aqui na minha listinha e vou reenviar para o doutor esse artigo do grupo também. Obrigada. E em relação a crianças, podemos usar em crianças? O canabidiol, o doutor fala? Sim. Sim. Sim, né, doutor Breno? A gente vê alguns casos, sim, que podem ser... Eu nunca prescrevi para criança, mas, assim, tem estudo que prova. Até a do vídeo que eu mostrei, caso de convulsões, a primeira paciente foi usada com a N-Fisher no Brasil, foi legalizado até a permitida importação por causa dela, né, por causa do CDKL5, né, da síndrome. Então, criança com crise convulsiva repetitiva é um baita remédio, sim. É permitido usar, sem problema. Sim, tem, doutor Everton, também artigos, eu posso estar encaminhando lá no grupo para enriquecer, esse grupo é para isso mesmo, fico muito feliz por terem lembrado da gente lá, é um prazer tê-los conosco por lá, de mandar artigos com TDAH, artigos para pacientes jovens com autismo, assim, do espectro autista, que também tem aplicabilidade, e aí são as áreas bem recorrentes que a gente vê crescendo também, cada vez mais, para a prescrição infantil-juvenil de cannabis, né? E quando usar o CBD isolado? Olha, eu vou responder primeiramente, depois passo a palavra para o doutor Breno, para a gente fazer essa mesa redonda aqui nessa nossa webinar. O canabidiol isolado, a gente tem algumas críticas, digamos assim, né? Existem algumas observações, né? A minha pergunta é sempre assim, quando usar um canabidiol isolado e não usar um produto broad spectrum,
onde a gente tem outros terpenos e flavonoides, e não o THC, que aí é o que seria mais limitante quando eu penso no canabidiol isolado, né? Quando a gente pensa, e o doutor com mestrado na farmácia entende da conexão receptores ligantes, entende da conexão do quanto que você tem só uma estrutura química para fazer essa interação, e quanto que um produto broad spectrum tem isômeros, tem outros componentes, terpenos e flavonoides, que podem facilitar essa interação alostérica de receptor ligante e potencializar a ação do sistema endocannabinoide via CB1 e CB2 e de receptores associados que também respondem aos fitocannabinoides, terpenos e flavonoides. Então, eu acredito que seria um ponto muito específico, assim, muito restrito. Mesmo assim, eu vejo uma demanda, uma transposição de produtos isolados para cada vez mais a prescrição de um broad spectrum sem THC, exatamente pelo efeito comitiva e terpenos e flavonoides. Doutor Breno? Eu penso nisso também, porque o efeito comitiva é muito interessante na redução de dose. Isso é algo que nota. Eu só deixo o CBD isolado para paciente que vai testar. Foi o que eu falei na aula. Ou paciente que é piloto, paciente que vai caminhoneiro, que vai raspar, ou atleta que tem que fazer teste de THC. Senão, eu sempre peço o broad spectrum, pensando nisso, no efeito comitiva e nos outros fitocannabinoides, que até alguns que a gente não sabe, porque se a gente vê, eles são descritos há muito pouco tempo, foi no começo dos anos 80, né, lá em Israel, pelo Dr. Rafael. Então, eu acho que não tem por que você privar o paciente de ter esse efeito benéfico, sem motivo. E qual que é o portfólio da Indióvel? Vocês têm PEA, tem OEA também? Não sei se lidam com cariofileno. Sim, doutor. Nós temos produtos hoje da Charlotte's Web e Elixinol, tá? Esses produtos, esses portfólios das marcas que facilitamos o acesso, compreendem produtos ricos em beta-cariofileno, um dos terpenos que facilita a interação de CBD em receptores CB2, por exemplo, e por si só tem potencial anti-inflamatório, analgésico, né, antioxidante, interessantíssimo. E aí eu reitero o Dr. Breno quando ele mostra aquele gráfico do PubMed, a gente põe lá beta-carofileno, também tem uma crescente de informações sobre esse componente, mas são produtos full spectrum até 0,3%, nas variações de óleos, tópicos, pomadas, né, e até sprays, agora mais modernamente, né, recentemente no portfólio, e na Elixinol tradicionalmente óleos, géis e produtos THC free também. Então, convido depois o doutor para a gente ter um papo em particular, que eu envio para o doutor as informações por lá. Obrigado. Doutor Breno, eu tenho só mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho que é bastante pertinente, se me permitem o horário, em relação à cirurgia, né? Como que é a prática de produtos de cannabis para pacientes ortopédicos, que eu acho que tem aí um grande espectro cirúrgico, e o doutor com essa mão de cirurgia, acho que deve ter essa expertise. Conte para a gente. O jejum é de 8 horas, eu sempre falo. Ele vai, se ele toma de manhã, pode tomar com um pouquinho de gota. Até o Thiago, ele é anestesista, que ele anestesia para mim. 8 horas, não tem, eles não cortam. Diferente de outras medicações, por exemplo, a gente sabe que ginkgo biloba, ele ele aumenta muito o risco de sangramento. O canabidiol você não precisa parar. Então, o jejum de 8 horas e normal. No D0 depois, ele já pode voltar a tomar. Então, se eu operar o paciente de manhã, à noite ele já toma normalmente. Ele só pula o tempo de jejum. Eu não preciso parar a droga para fazer o procedimento cirúrgico. Temos mais uma pergunta aqui, mais alguns elogios. Vânia Takshuri, excelente. Mariane pergunta, quais são as principais interações medicamentosas com o canabidiol, doutor? Foi a que a gente falou, né, dos anticoagulantes. E agora eu vou pedir ajuda para você. A pessoa que eu mais conheço que sabe de canabidiol é a Carmen. Olha. Bom, a gente tem interação, né, Mariane, com benzodiazepínicos, alguns deles, anticonvulsivantes, né, opioides, que eu acho que casa bastante com a prática do doutor na ortopedia, e tudo isso pode ser bem manipulável, né? Essas interações medicamentosas, elas chegam como um alerta, né, um aviso do como a gente precisa acompanhar esses pacientes, né? Prescrever cannabis é você fazer um casamento com seu paciente, acompanhá-lo, no caso do doutor, trouxe a prática dele semanalmente, né, que é o que a medicina faz, que é cuidar mesmo, então, mesmo que reitera a prática dos doutores, e interação medicamentosa mostra o quanto que a gente precisa conciliar, e a gente pode conciliar também, ter um cuidado para conciliar
os medicamentos alopáticos com produtos de cannabis, né? Então, entender o mecanismo, entender como que é o pico de ação, entender quais são as isoformas de CYP450 que fazem o metabolismo da maioria dos medicamentos tradicionais e também do canabidiol, dos produtos de cannabis, entender o melhor horário de tomada, quantas vezes a gente pode distribuir essa dose diariamente, quantas gotas, porque às vezes o paciente é muito polimedicado, né, doutor? Não sei se o doutor tem muitos idosos, né? Então, entende que existe uma polimedicação ali, né, uma polifarmácia, em que a gente precisa ter um cuidado para não desestabilizar o paciente, né? O canabidiol, ele deve inserir na rotina do paciente para trazer um bem-estar e uma qualidade de vida, para que ele passe por aquele período da melhor forma possível, né? E saia equilibrado, homeostático lá na frente. Então, a gente precisa ter essas análises, sim. Eu tenho mais uma, doutor. Cannabis é suficiente em dores ósseas e musculares? Alguma experiência? Eu nunca usei ele isolado em dores ósseas, assim, agudas. Mas eu acho que isolado eu não tenho experiência, mas como eu falei, se fosse falar uma ferramenta, o canabidiol é um canivete suíço. Ele vai te ajudar muito. Ele não é a ferramenta que vai te salvar, que vai construir uma cara, mas assim, ele vai te tirar de muitas situações. É algo que você tem que ter na manga, tem que ter na sua prática clínica. É algo muito fácil de usar depois que você pega a mão de dosar e é uma droga segura. Eu fico tranquilo. Eu tenho mais medo de prescrever hoje um anti-inflamatório, um opioide, né? Ou então o paciente que pede, eu não prescrevo, mas pede uma receita de benzodiazepina e fala, meu, só que se o paciente errar, ele pode se matar. Então, no cannabis, não, ele não tem efeito colateral, acho que é muito seguro. Mas como sozinho, não, acho que ele é um plus. Na minha prática clínica, eu vejo ele como um a mais. Mas muitas vezes o paciente vai abandonando outras drogas e deixando só ele. A gente consegue tatear muito bem isso. Doutor, só para fechar, então, a nossa live de hoje, mais uma perguntinha. No esporte, o doutor fala que não tem um aumento de performance do atleta. Existiriam outros benefícios, além da ansiedade, pensando bem dentro do esporte mesmo, assim? Sim. Talvez foco, concentração, limiar de... concentração. Tem muito atleta que precisa ganhar peso, então aumento do apetite, essa sensação de bem-estar que ele acaba tendo, essa homeostase, eu acho que isso não melhora, mas foco e pré-competição, né, é muito relatado. A gente vê muito, né, eu acabei não colocando na aula, mas muito atleta de UFC, por exemplo, o McGregor, ele usando o canabidiol, ele até usa o CBD isolado, que lá nos Estados Unidos vende na latória, a gente não pode ter isso aqui, né, com CBD. Ele, depois da luta, na entrevista, o que é isso? É com a cara toda detonada, né, não, isso aqui é para eu não ter dor, I have a prescription, né? Tinha até um vídeo que eu separei, ele falou, não, eu tenho uma prescrição para isso por causa de dor. Eu acho que, assim, nesse pós, assim, esses atletas de luta ultramaratonistas, nessa recuperação, e eu acho que mais estudos estão por vir com impactação boa, diminuindo a creatinoquinase, diminuindo a interleucina 6, aumentando a interleucina 10, eu acho que isso é um baita efeito, né? Concordo. Bom, doutores, alguém ainda com alguma questão, alguma pergunta, elogios, que já tem aos montes aqui no chat? Bom, doutor, então, mais uma vez, eu reitero meus agradecimentos, a disponibilidade. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, muito legal. A gentileza. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora, acompanhando e aprendendo, oxigenando esse ecossistema canábico. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, obrigado.